Gente, eu tô aqui no Impacto LK com o Djalma Moraes, maravilhoso, na continuidade do podcast. Se você não assistiu a parte 1, clica aqui, que a gente já conversou tanta coisa incrível, né? E agora a gente já tá aqui na parte 2 para falar, continuar conversando sobre tudo isso aí que ele já falou no Forrest Gump. É um spoiler da primeira parte, assista sobre o histórico dele. Acontece que quando chegou em julho de 2022, eu, através do exame médico, descobri que eu tinha um companheiro que já estava comigo há muito tempo, né, e que ia precisar fazer quimioterapia. Bom, já vou até te cortar para a gente falar sobre essa questão. Eu queria muito que você falasse, né, para nós, porque foi, não tenho dúvida, né, e eu falo no sentido de que, com todo respeito, porque eu não estou desse lado daí, mas a gente do lado de cá tem o nosso olhar, coisa, né, que a gente gosta de você, então não tenho dúvida que foi informações, mas ao mesmo tempo eu também quero trazer esse olhar seu e esse ponto de vista em relação a tudo que você passou e é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, com esse olhar para além do que eu estou, assim, e como isso pode fazer com que a gente consiga melhorar. Sim. O que foi o diagnóstico que você teve? Então vamos contemporaneizar, né, as coisas, né? Eu, durante muito tempo, tive um tipo de anemia que não era anemia grave, mas era uma anemia persistente. E cheguei a ter consultas com o hematologista durante muito tempo, e só acompanhando, não tomava nada. Até que chegou uma época que a hematologista que me atendia falou: sua anemia não cai. Ela não sobe, mas não cai. Precisa dar um jeito de acabar com ela, porque isso não é nada bom. Ao mesmo tempo, a minha contagem de glóbulos brancos era de um garoto de 12 anos. Olha que beleza. Beleza. E vou te falar, nunca tive nenhuma infecção mais séria, nunca tive nada, me recuperava rápido de gripe, não sei o quê. Eu falei: olha, eu acho que eu sou um mutante, porque de repente eu estou lutando contra o tempo sem saber, né? E aí o que acontece? Eu falei: vou te passar para uma outra hematologista, que é um pouco mais especializada no problema, vai te fazer alguns acompanhamentos, uns testes para ver o que você tem que está causando tudo isso. Aí a outra hematologista recebeu o relatório, olhou e falou: vamos fazer o seguinte, você tem um sinal aqui de que você pode ter mieloma múltiplo. Explicando melhor o que é o mieloma, que muita gente não sabe. É um câncer raro. Ele é raro não porque ele acontece pouco, ele é raro porque é difícil de identificar. Muito difícil de detectar. Porque assim, a pessoa às vezes tem dor nas costas, a pessoa às vezes tem problema de quebra de ossos e não sei o que, e passa por tudo quanto é médico. E nenhum deles pede o exame específico que vai identificar que a pessoa está com mieloma, porque o mieloma ele ataca as células do corpo, células de defesa, mas ele também é danado para atacar os ossos. Ele adora, né, atacar os ossos. Aí ela pegou e falou assim: vamos fazer uma biópsia de medula, né? Eu nem sabia o que era isso. Aí eu fiz uma biópsia de medula aqui no externo. É uma sensação gostosa na hora que estão sugando para vocês entrar dentro da seringa, né? Porque é uma sensação muito esquisita. Mas, tudo bem. E ali, fui detectado, tinha mieloma. Ela falou: então eu vou fazer o seguinte, eu vou já encaminhar para a Santa Casa, para a oncologia da Santa Casa, e lá eles vão dar todo o acompanhamento para você. Me encaminhou para lá, caí na mão de 2 médicos maravilhosos, assim, super gente boa, super divertidos, uma cabeça muito legal, a gente, sabe, foi uma paixão à primeira vista, assim, muito gostosa. E aí eu tive que fazer quimioterapia, fiz 10 ou 12 sessões de quimioterapia, mas, para minha felicidade, assim, eu não tive muitas das coisas que outros pacientes têm, porque até avisar o pessoal que é o seguinte: todo mundo fala em vacina contra o câncer, não sei o quê. Não caiam nessa, porque é o seguinte: o câncer, como um todo, ele é diferente para cada pessoa. Às vezes o mesmo câncer ele vai dar resultados diferentes para as pessoas. Então é muito difícil, é que nem gripe. Você tem uma vacina para gripe? Tem, mas ela não dura, porque daqui a pouco tem outro. E normalmente com os cânceres em si, nenhum é igual ao outro e nenhuma pessoa vai ter do mesmo jeito, né? E no caso do mieloma, tem pessoas extremamente comprometidas. Tem pessoas que, por exemplo,
já fizeram várias cirurgias de coluna, tem pessoas que já fizeram, sabe, tiveram quebra de costela, sabe, braço, não sei o quê, maxilar. Tem gente que tem no cabeça, nos ossos da cabeça. E eu, graças a Deus, estava inteirão. Tanto é que, assim, para mim, foi só uma sequência. Eu não me assustei com o diagnóstico, eu já estava fazendo um acompanhamento. Bom, há uma chance de melhoria. Por quê? Antes de fazer o tratamento, eu já tinha tomado complexo ferroso, eu já tinha tomado vitamina C, tinha tomado vitamina B e a coisa não tinha mudado. E aí fiz a quimioterapia. Eu confesso que eu imaginava uma coisa da quimioterapia e foi outra totalmente diferente. O que você imaginou? Eu imaginava que ia ser um pouco mais agressivo e não foi. Tá. A única coisa que me causou um pouco mais foi assim, a princípio muita sonolência, né? Fiz xixi pra caramba. Fiz xixi pra caramba. Cada 20 minutos eu tinha que fazer xixi. Acordava um monte de vezes durante a noite. Isso era um sinal bom, que os rins estavam eliminando todo aquele monte de química, né? Aí chegou uma época que o médico olhou para mim e falou assim, olha, você é um bom candidato para o transplante de medula. E a gente faz transplante de medula, pensa um monte de coisa. Exato. Imagina um monte de coisa. Eu falei, não, você é um bom candidato. Aí fez todo o encaminhamento. E aí tive que brigar com a burocracia que existe, uma burocracia besta, porque é o seguinte, se o médico encaminhou você para o transplante de medula, Vai fazer o vamos transplante de fazer medula. Exato. E o transplante de medula que eu tinha que fazer era em São Paulo, lá no hospital, o antigo Hospital Brigadeiro, hoje é o Hospital Euríclides de Jesus Herbini. Morei do lado ali no Hospital Brigadeiro. Não, em frente ao Hospital Brigadeiro, morei. Inclusive tem um hotel lá na frente que eu usei muito, porque era só atravessar a rua. E o resultado foi o seguinte, para eu conseguir fazer o meu transplante, eu falei, não faz sentido. Eu tinha que pedir autorização para a prefeitura. Eu falei, mas por que a prefeitura tem que se envolver com... Exato, com um diagnóstico médico, clínico, de um médico... Se fosse o secretário de saúde envolvido, tudo bem, não, mas a prefeitura. Aí eu aproveitei os meus contatos, falei, graças a Deus eu tenho amigo de um canto, falei com um amigo meu, falei, cara, como é que eu faço para resolver isso aqui? Ele falou, olha, faz o seguinte, fala com o Cacá Teixeira, porque ele deve conhecer o caminho, para facilitar. Aí peguei, entrei em contato, expliquei exatamente o que tinha acontecido, falei, olha, tá assim, e é uma burocracia que para mim não faz sentido. Ele falou, realmente não. Ali 2 dias, Ai, que bom. estava autorizado. Aí cheguei em São Paulo também, fui muito bem acolhido. E quem fala do INSS não conhece o INSS. Não conhece, eu não conheço também, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse hospital, ele é de primeiro mundo. Quem chega lá não tem ideia de toda a tecnologia e todo o preparo que o pessoal tem para o atendimento. Porque tem a questão do preparo humano, do acolhimento quando você chega, a estrutura física e a estrutura tecnológica, a habilidade, tem tudo isso. E o respeito que as pessoas têm por cada paciente. Não é pena, não é dó. É respeito pelo paciente e pelos acompanhamentos. É isso mesmo. Sabe? Tanto Isso é que assim, parabéns. em todas as consultas aqui, minha esposa me acompanhou, lá também. Eu lembro que eu ia para lá toda semana, né? Toda semana eu chegava lá, tinha que fazer exame de sangue, né? E o exame de sangue com o resultado praticamente na hora. Olha que maravilhosa a tecnologia aí. E a tecnologia fazia tudo isso, até que chegou um momento que o médico avisou, falou, olha, você já está pronto para o transplante, então nós vamos marcar a data para você vir e a gente fazer o procedimento. Tudo bem. Aí marcou a data, eu me internei no dia 10 de julho de 2023. Aí passei pelos preparativos todos, né? Uma semana antes de passar pelos preparativos, era o seguinte, tive que tomar 7 injeções de quimioterapia em casa, na barriga. Ai. Na barriga, né? E minha esposa teve que aprender a dar injeção. Graças a Deus tinha enfermeira no prédio, né? Gente boa pra caramba, muito divertida, que ensinou ela a dar injeção. Então, tomei 7 em casa, né? Porque a injeção é para matar a medula. Já prepara. Já prepara tudo para matar a medula. Tá, entendi. E eu cheguei lá no hospital, antes do transplante, no mesmo dia eu tomei 7. Numa manhã só, era uma atrás da outra. Ali era justamente para isso. Nesse mesmo dia eu passei por uma tomografia, exatamente, eu já tinha passado pela dentista, vi que estava tudo ok e tal. E aí quando eu fui internado, normalmente é isolamento, é um quarto sozinho.
Eu fiquei num quarto gigantesco, né? Sozinho. E uma coisa que eu reclamei do pessoal, pô, mas espera aí, um quarto tão bacana, uma janela não tem cortina, então a claridade de fora entrava. Ah, não, mas tem que ser assim. Eu falei, não, pô, isso aqui me atrapalha, eu não consigo dormir. Mas só por brincadeira. Aí depois fui transferido para um quarto menor. E nesse preparo todo, nossa, um atendimento VIP, né, cuidado, até que chegou o dia do transplante. Na realidade é assim, anterior ao transplante, eles fazem a coleta do seu sangue, eles filtram o seu sangue numa máquina, são 6 horas, sentado a máquina fazendo a filtragem do sangue. Tipo ou quando faz a hemodiálise. Tipo hemodiálise, né? Tá. E nessa filtragem, eles separam as células-tronco e fazem a contagem, né? Para saber. Então, normalmente, eles esperam uma contagem na proporção de, pelo menos, vamos supor, 10 células-tronco. Se tem 10, já está num bom caminho, senão pode ser coletado muito mais. E quando fizeram o primeiro teste comigo, ao invés de 10, eles conseguiram, acho que 32 numa tacada só. Aí o médico falou, poxa vida, isso aqui está muito bom. Aí quando eu fui para a máquina, eles esperavam coletar, acho que mais ou menos umas 800 células-tronco, conseguiram 2 milhões. Que já... Sabe assim, um milagre fantástico, assim, nossa, maravilhoso. E feito isso, nossa, até me explicaram, falaram, olha, não vou fazer a coleta, e é o seguinte, pode chegar um momento em que você vai ter enjoo, né? Esse enjoo vai acontecer porque é o seguinte, tem um momento que a gente tem que colocar cálcio no seu sangue, né? Então se prepara. E nós já estamos preparados aqui. Então é o seguinte, se você passar a mão, você pode usar o chão aí que não tem problema. Mas, para evitar o enjoo, nós vamos te dar chup-chup de goiaba. Chup-chup de goiaba. Aí estava lá preparado. Delícia. É delícia, né? Aí teve hora que eu passei mal, assim, rapidinho, né? Aí chup-chup de goiaba. Mas o tempo todo eu conversei com os médicos, os enfermeiros, enquanto estava fazendo o processo. Bom, você reagiu bem. E aí no dia seguinte, estou lá no quarto, aí chega uma equipe lá, fala, olha, nós vamos fazer esse transplante. Aí imaginei um monte de coisa. Não, chegaram lá, montaram os cavaletes. No lugar? No lugar. Ah, eu também. Olha, eu aqui, gente, desculpa, né? Para mim também foi uma mágica. É. Lugar. Chegaram lá, montaram os cavaletes, pegaram uma bolsinha desse tamanho, cheia do líquido vermelho, que se não me engano era o meu sangue, já preparadinho, turbinado, né? Turbinado, exato. Espetaram em mim. 10 minutos depois, está feito. Eu fiquei besta, falei, mas já acabou? Já, você já está livre, tá bom. O transplante, a palavra é maior do que o tempo. Aí sabe lá. Só que tem alguns efeitos colaterais que acontecem e tal, que nem, por exemplo, eu perdi o paladar, né? Eu até comi por um período, depois de um período eu não tinha apetite, eu não tinha sede, eu passei 2 dias sem tomar água nem comer, não conseguia. E o tempo todo, eles dando soro, né, que era comum. Engordei 10 quilos em questão de 5 dias. Uau! Eu achei até interessante, porque assim, eles iam me pesar todos os dias. E teve um dia que estava 117 quilos. Eu falei, gente, é muito peso para mim, eu não peso tudo isso. Mas é feito de toda essa medicação. Fora as medicações que eles dão. É uma coisa que eu falo, pô, mas isso é isolamento que não funciona, porque meu quarto está na frente do postinho. E na troca do pessoal é um falatório, não sei o quê. Eu falei, gente. E outra coisa, todo dia eles passavam para fazer coleta de sangue, além da medicação para acompanhar, tal, não sei o quê. E a ideia que me deram é o seguinte, que eu ficaria internado de 15 a 21 dias. Eu cheguei a encontrar uma senhora que estava lá já há 31. E aí eu entrei no dia 10 de julho, o transplante foi feito no dia 13, foi lá por volta do dia 15 ou 17, eu já estava livre. Aí fizeram uma festa tremenda. Claro, gente, quer dizer, recuperação, né? A recuperação orgânica, né? Isso, rápido.
Aí, mal barato que quando é assim, eles fazem uma festa, os pedidos entraram lá no quarto, levaram o bolo, levaram Ai, que bexiga, cantaram. delícia. Mas eu aproveitei o tempo que eu estava lá no hospital, fiz muita amizade com os enfermeiros, a gente conversava muito, com a nutricionista, sabe? A gente trocou muita ideia. Eu tinha levado o meu computador, então tinha momentos que eu estava lá assistindo algum jogo, um show, alguma coisa assim. E foi uma coisa muito bacana, porque assim, tinha um pessoal da enfermagem que chegava já ia lá no meu quarto, ia lá ficar comigo. Tinha gente que às vezes no meio do plantão, né, ia lá para trocar uma figurinha comigo e tal. Ai, que delícia. E uma passagem que eu falo para todo mundo assim, que como é bom a gente conhecer o próprio organismo, né? Eu tive que reeducar meu organismo, porque na verdade eu me tornei uma criança, com a idade que eu tenho, que zerou, voltou tudo. Ok. Só que Isso. teve um detalhe, tinha um dentista que levava lá uns preparados para poder fazer o bocejo, para evitar uma doença que dá normalmente na boca de algumas pessoas quando passa por transplante, que nem o sapinho que dá na criança, só que é um pouco mais grave. Opa. Né? E ele levava 4 copinhos de remédios horríveis. Sim. Aí teve um dia que eu olhei para a cara dele e falei, não vou tomar mais isso não. Você tem que tomar, não sei o quê. Não vou tomar não, porque é o seguinte, eu estou tomando isso e estou me sentindo muito mal. E se está fazendo mal, é sinal que eu não preciso. Mas você tem que tomar, não sei o quê. Eu vou correr o risco, eu não vou tomar. E não tomei, não aconteceu nada. Até que eu falei para o meu médico, expliquei para ele, falou, aconteceu isso. Ele falou assim para mim, o médico falou assim, mas a gente também já contestou o uso desse tipo de coisa, mas ele insiste que isso aí faz parte do protocolo. Eu falei, não, da minha parte ele não vai fazer parte do protocolo nenhum, porque eu não quero tomar essa porcaria. É horroroso. E, nossa, ele faz um mal. E faz mal. Só que também, ao mesmo tempo, eu não percebia que meu cabelo estava caindo. Ah. Eu percebi que a barba estava caindo, mas não percebia. Às vezes eu ia tomar banho, eu tomava banho sozinho. Né? E arrastando a tal da Maria Emília, que era o cavalete com soro, aí, arrastando, né? O pessoal fazia um isolamento para não molhar nada, porque eu estava com um catéter no pescoço, né? Aí as meninas faziam um isolamento e tal, ia lá tomar meu banho e tal, e via que ficava aquele monte de cabelo no chão, parecia plástico, né? Cabelo branco, né? E aí, depois que eu tive alta, que realmente o cabelo caiu de vez. Caiu e levou. Até que levou pouco tempo para nascer. O médico falou para mim: olha, eu imaginava que ia levar 9 meses para você ter cabelo de novo. Com 4 meses eu já estava com o cabelo crescendo. Mais uma E veio mais escuro. E já veio o cabelo mais escuro do que era antes. Eu falei, pô, isso já é um milagre. Eu vou aconselhar a pessoa que tem cabelo branco, faz transplante. Né? Mas finalizando, sim. Depois do transplante, aliás, lá no hospital, nesses 2 dias eu tive algumas alucinações, assim, né? Que você sabe de si, né? Então comecei a ter algumas visões estranhas, porque assim, de repente eu comecei a ver como se eu estivesse dentro de um filme e passando um monte de imagem na minha cabeça, não sei o quê, sabe assim, situações muito malucas, assim, diferentes, e eu tendo consciência que eu estava acordado. Mas é justamente porque eu não estava tomando água, eu não estava me alimentando, e o organismo vai perdendo a noção. E é isso mesmo, E o resultado foi o seguinte, teve um momento dessa alucinação que apareceu a imagem da minha mãe, assim, rapidamente. Né? E aquilo foi um divisor de águas para mim, que apareceu a imagem da minha mãe, e eu, de repente, parece que eu até saí do transe que eu estava, e naquele dia eu já consegui tomar água, eu já consegui comer alguma coisa. Eu acho que ela veio para me puxar a orelha, falar, para com isso, que o seu momento não é agora. E o que aconteceu dali, mais ou menos um dia ou 2, eu tive alta. No hospital não consegui comer quase nada. Mas no caminho, o amigo que estava trazendo a gente parou no frango assado. Eu comi feito um desesperado. Eu comi um lanche gigantesco. Tomei suco assim, feito doido. E a recuperação em casa foi gradativa, porque assim, eu não tinha muita força nas pernas para me levantar, precisava de ajuda, para tomar banho, precisava de ajuda. Mas na minha cabeça era o seguinte, anda cara, levanta-te e anda, não fica parado. E eu fui recuperando a minha autonomia, a esposa com o cabelo em pé, quando me via fazendo as coisas. Eu falei, calma, eu não estou debilitado, eu estou numa situação que eu estou em recuperação, né? E fui ganhando autonomia com o tempo, fazendo as coisas. Aí ela brigou comigo, porque eu falei para ela, a partir de agora, quem vai controlar a medicação sou eu. Você está ficando doido? Tranquilo.
eu sei que eu tenho que tomar, sei que são os horários, então eu assumi a minha própria medicação, Muito bom. tomar tudo direitinho. Eu falei, não, eu preciso fazer aquilo que eu gosto, que é ser dono de mim mesmo, eu não gosto de estar dependendo de ninguém. E fui, aos poucos, né, me recuperando, fazendo as coisas direitinho. Nesse meio tempo, cheguei a participar de podcast em casa, foram em casamento. Eu já vi os meus podcasts. Foi em casa, aí comecei a interagir com as outras pessoas. Eu queria falar aqui, você falou isso, agora me estava aqui. Me fala dessa sua participação de grupo, né? Ligado a essa questão dessa doença. Você já participou, você já orientou, você já é um dos, aí posso dizer, embaixadores, né? Para que a gente consiga, as pessoas consigam detectar, como você falou, é uma coisa muito rara no sentido de ser detectável. E pode ser, né? A gente não sabe quantas pessoas que possam estar passando por esse cenário, quem tem esse silêncio. Queria muito que você então, ajudasse as pessoas. Eu vou procurar ser didático, porque assim, eu não tive isso no princípio, e convivendo com pessoas eu aprendi. Quando eu descobri o mieloma, eu fui pesquisar para saber o que é, o que acontece e tal. E o que tem na internet é muita coisa, às vezes, que já está ultrapassada, algumas informações são ultrapassadas, né? Então, estava dizendo num dos matérias que eu vi que eu sobrevivi de uma pessoa portadora de mieloma mesmo, com o transplante, de 5 anos. Aí eu olhei e falei, 5 anos? Não me assusta nada, o que importa é o que eu vou fazer durante esses 5 anos. Se eu for pensar no final, eu não faço o que tem que fazer agora. Então, vou tocar o barco, fazer o que desce. Quando chegar a hora, falar tchau, estou saindo, que chegue o próximo, vamos embora. Só que, por curiosidade, eu acabei descobrindo um cara lá de São Bernardo que mantém um grupo de orientação. Ele teve descoberto mieloma aos 22 anos. Nossa, moleque, né? Modo dizer. Moleque. E para você ter mais ou menos uma ideia, recentemente descobriram uma criança com 9 anos na Bahia que já tem. E aí eu vou dar a parte para você, que é importante. Primeiro, mieloma é uma doença que ela é muitas vezes detectável quando a pessoa tem mais de 60 anos. Negros como nós temos uma tendência maior. E um detalhe, muitas vezes a pessoa passou por todos os profissionais e ninguém conseguiu descobrir o que ela tinha, porque a pessoa se queixava de dor nas costas, a pessoa se queixava de problemas nos rins, a pessoa se queixava de uma infinidade de dores ósseas, e ninguém manda para o ortopedista, manda para isso, para aquilo. Ninguém pediu para ir no hematologista para fazer 2 testes básicos. É uma eletroforese de proteínas, que é um teste que não custa R$10. Meu Deus, olha isso. O eletroforese de proteínas vai permitir o quê? Verificar o acúmulo de determinadas proteínas específicas, né? Tá? Que não diz exatamente que é mieloma, mas já estão Mas é um caminho. É um caminho. E um outro teste, um pouco mais específico, que vai identificar umas células chamadas plasmócitos. Essas são as grandes vilãs. O plasmócito já está no seu organismo, mas quando ele começa a ter um crescimento exagerado, ele começa a matar as outras células. E aí o que acontece? O mieloma é um câncer de medula óssea. Quer dizer, está dentro da medula. Ele não é um câncer ósseo, é um câncer de medula. E é na medula que você produz suas células vermelhas e suas células de defesa. E o resultado disso é o seguinte, que as pessoas desinformadas, às vezes estão gastando uma grana violenta, passando por uma infinidade de tratamento que não vai funcionar. Mas também é um problema de ignorância da classe médica, porque muitas vezes o médico ele não tem a noção exata da sequência que leva a desconfiar de que é mieloma. Tá? E algumas pessoas que têm mieloma passaram por situações, por exemplo, de ter várias fraturas em seguida, passar por várias cirurgias e ninguém descobrir que era mieloma. Você entende? Então é preciso... A gente estudou, tivemos um curso de advocacy, justamente para definir algumas políticas públicas para ajudar a fazer uma identificação mais rápida, porque existe uma lei federal que determina que todo paciente que for detectado com qualquer tipo de câncer, ele tem que ter um atendimento em até 60 dias. Perfeito. A lei existe. Só que essa lei ela funciona muito bem
sul, sudeste, né? Quando você vai lá para o norte e nordeste, a coisa complica muito. Lógico. Porque o grande problema é que, assim, primeiro que você não tem hospitais especializados em todas as cidades. Às vezes a pessoa tem que rodar 400 quilômetros para poder fazer uma quimioterapia, para poder fazer qualquer tipo de procedimento. E segundo, que a maior concentração de médicos e especialistas estão para cá. Então tem muita gente... Tem que ter um desenvolvimento aí, um treinamento também, uma habilidade para... Uma linha de comunicação muito mais eficiente para que as pessoas tenham noção do que é e os hospitais eles comuniquem entre si para poder você fazer a passagem, mandar essas pessoas de um lado para o outro. Essa melhoria aí, né? Essa questão de políticas públicas para isso. Sim. Mas nós, então, enquanto, né, porque é paralelo, ótimo por você estimular e desenvolver a questão da aplicabilidade da lei e expandir o conhecimento dentro da área médica para conseguir detectar, isso é um caminho. É um caminho, sim. E você acabou de falar também que nós, né, podemos, de alguma forma, sugerir um exame desses dentro de uma rotina nossa, ou algum sinal que a gente possa perceber de alguma dor. Isso, principalmente essas dores constantes, dor nas costas com uma constância muito grande, né, que a pessoa tem, às vezes, dificuldade até de se locomover, fraturas constantes, fratura de costela, fratura de vértebra, essas coisas todas. E eu vou falar uma outra coisa, eu vou falar aqui na câmera para vocês, para todos, né? Como o Djalma falou. Gente, é importante, a gente já é mais um conhecimento que a gente possa ter, lógico que a gente não quer que ninguém tenha, mas não importa, a gente também não pode ficar alheio sobre essas questões. E a prevenção sempre vai ser a melhor coisa. E aí eu vou fazer um recorte, com licença, de nós mulheres que estão no processo de menopausa. Porque a mulher, hoje, né, está muito bem disseminada essa informação hoje em dia, que é ótimo, porque faz com que a gente consiga passar por esse processo hormonal natural, que faz parte de uma maneira melhor. Mas, às vezes, também, a gente tem que tudo vir a menopausa. E muitas vezes tá tudo certo. Mas eu vou falar para vocês, mulheres, às vezes também, eu tô com dor porque faz a menopausa, eu tô com dor, pode ser que faça, mas não custa a gente também incluir dentro dos diagnósticos do nosso, quando a gente for fazer os nossos exames, esse exame. Para finalizar a nossa conversa, Valéria, tem algumas orientações para passar para o pessoal. Primeiro, qualquer sintoma de dor nas costas, é preciso ir além. Não é só procurar um fisioterapeuta, ortopedista, não. Procure o seu clínico, converse com ele, peça para ele avançar um pouco mais na pesquisa. Segunda coisa, se você é uma pessoa de origem afro-brasileira, tem mais de 60 anos e está apresentando dores no quadril, dores nas costas, tem fraturas constantes, alguns problemas de rim, corra. Muito bom. Não espere a coisa ficar pior. Terceira coisa importante, nunca vá para nenhuma consulta sem o acompanhamento de uma outra pessoa. Que seja sua esposa, que seja um amigo, seja um filho, alguma coisa assim, porque é preciso alguém do seu lado que possa fazer perguntas que às vezes você esqueça de fazer para o seu médico. Outra coisa importante, pergunte, não tenha receio. Câncer não é sentença de morte. Câncer muitas vezes é um sinal de que você precisa dar um outro sinal para a sua vida, dar um outro caminho. E para finalizar, me coloco à disposição para as pessoas procurarem, para poder saber mais alguma coisa. Eu não sou médico, mas eu sou um portador de um mieloma, uma doença que não tem cura. Estou sob tratamento depois do meu transplante. Tenho que tomar um medicamento de controle, que para mim faz bem, mas para outras pessoas não faz. Claro. Então, dizendo que para cada pessoa vai ter um tipo de tratamento de uma forma. Tá? E agradecer a atenção do pessoal e saber que assim, o ILK está presente na vida da gente de várias formas e essa é uma delas. Muito obrigada, Djalma. Obrigada mesmo. Eu estou muito feliz que você está aqui. Eu estou grata e falaríamos por dias, não horas. Horas é muito pouco. Dias. Não, muito bom estar com você também. Nossa, eu estou... Obrigada, meu amigo. Valeu. Obrigada. Beleza. Obrigada.